Olá, eu sou Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou apresentar a utilização do Identity no Blazor e mostrar como nós podemos incluir novas funcionalidades a partir da implementação padrão. O nosso objetivo é recordar a utilização do Identity no Blazor, que agora é feita de forma padrão e funciona tanto no cliente como no servidor. E nós vamos implementar no registro de um novo usuário a inclusão da foto do usuário que poderá ser gerenciada no seu perfil. Então, inicialmente, como o usuário ainda não tem uma foto cadastrada, nós vamos exibir uma imagem padrão. E aqui, usando o componente Input File, nós vamos implementar o upload da foto que o usuário vai poder exibir. Nós vamos armazenar a imagem enviada no banco de dados do Identity, criado por padrão. Então, na próxima vez que o usuário acessar, ele vai visualizar a sua foto conforme está mostrando essa imagem aqui. Então, eu vou iniciar criando um novo projeto, usando aqui o template Blazor Web App, clicando em Next. Vou chamar aqui Blazor App Identity. Vou clicar em Next, vou selecionar aqui o Net8 e vou marcar aqui Authentication Type, selecionando a opção Individual Accounts. Deixar marcado a configuração para HTTPS. Aqui em Interactive Render Mode, vou selecionar a opção Auto, ou seja, a opção que inicia renderizando no servidor e depois no cliente. E aqui em Interactivity Location, vou selecionar a opção Per Page Component, deixando marcado aqui Include Sample Pages. Então, vamos criar um projeto. Então, você vai ver que ele vai criar um projeto e já vai implementar a autenticação usando os recursos do Identity. Então, aqui, ele criou o projeto Server e o projeto Client. Aqui no projeto Server, olha, ele cria uma pasta Account. Dentro dessa pasta Account, ele cria uma pasta Page. E aqui, ele tem os componentes Razor, implementando a autenticação. Login, Register. Aqui dentro da pasta Pages, ele tem a pasta Manage, onde ele vai incluir outros componentes Razor para fazer o gerenciamento do perfil do usuário e outros recursos. Então, eu tenho aqui implementado, tenho aqui na pasta Shared também os layouts usados aqui nessa implementação e também tenho outros arquivos e recursos que ele utiliza. Então, todos esses recursos, todos esses componentes, eles foram criados para gerenciar aqui a implementação da autenticação, o login, o registro e outros recursos como nós veremos. Aqui eu tenho a pasta Data, eu tenho o arquivo do contexto do Entity Framework Core mapeando, né? Aqui no projeto eu tenho o pacote Microsoft ASP.NET Core Identity Entity Framework Core, o Entity Framework Core SQL Server, o Entity Framework Core Tools para aplicar o Migration, e eu tenho aqui o arquivo do WebAssembly Server e o arquivo de diagnóstico. Então, como eu falei, aqui tem um projeto do servidor, o projeto Client, e aqui eu tenho uma pasta Migrations, olha, aqui tem uma migração pendente, Create Identity Schema. Então, vamos executar e nós vamos ver o funcionamento dessa aplicação já com a implementação do Identity. Então tá aqui a nossa aplicação, olha, observe que eu tenho aqui o login, o register, aqui a informação da autenticação e aqui os componentes, o header, counter e home. Então, quando eu registrar o primeiro usuário, como eu tenho uma migração pendente, essa Create Identity Schema, ele vai aplicar essa migração criando as tabelas do Identity no SQL Server, né? Então, aqui o importante destacar que eu vou fazer uma alteração aqui, aqui em appsettings.json, eu vou usar uma string de conexão diferente aqui para mim gerenciar melhor isso no meu ambiente, Então, eu estou definindo uma string de conexão aqui no meu ambiente, que vai criar o banco de dados Identity Blazor DB com essa string de conexão. Vou salvar, então deixa eu executar o nosso projeto e nós vamos ver novamente aqui a nossa aplicação em funcionamento. Eu tive que parar para ajustar a string de conexão. Então tá aqui, o login, o register, a autenticação e os componentes. Vamos fazer um registro de um usuário. Vou colocar aqui, maria@email.com. Password, vou definir uma password aqui, confirmar, vou clicar em registro. Quando eu clicar aqui, ele vai aplicar a migração pendente, tá vendo? Ele tentou acessar o banco de dados, não existe, ele verificou que tem uma migração pendente, Create Identity Schema, vou clicar aqui em Apply Migrations, olha, ele vai solicitar para mim atualizar a página, vou clicar em continuar e vou
clicar aqui para confirmar a conta, olha. Com isso eu confirmei e agora eu posso fazer o login, ó, usando esse usuário e a senha. Vou fazer o login, vou salvar aqui as informações, olha aqui, ó. Você está autenticado, ó, o e-mail que eu cadastrei. Aqui eu tenho o perfil do usuário, ó. Vamos cadastrar um telefone para ele aqui. Pronto, olha. Tenho aqui agora o perfil, eu posso gerenciar aqui o e-mail, alterando se eu quiser, a senha também, implementar a autenticação em 2 fatores, aqui os dados pessoais onde eu posso fazer o download ou excluir. Então aqui o nosso objetivo vai ser incluir aqui, ó, no profile dele a implementação de uma foto, de uma imagem do usuário. Então para isso eu vou ter que implementar aqui, ó, usando o componente input file, o upload do arquivo de imagem para mim poder exibir. Eu vou salvar essa imagem no banco de dados. Então esse usuário aqui, as informações dele estão armazenadas nas tabelas do Identity. Eu vou abrir aqui o SQL Server Management Studio, olha. Vou mandar ele atualizar aqui, ó. E olha aqui o banco de dados Identity Blazor DB que ele criou, olha. Aqui, ó. Identity Blazor DB. Vamos ver as tabelas. Olha aqui, ó. Aqui estão as tabelas do Identity. Aqui está o meu banco de dados. Vamos ver a tabela ASP.NET Users, ó. Vou mandar ele abrir a tabela, olha. Então nós vamos ver os dados da Maria lá, ó. Maria@email, tá vendo? Aqui eu não tenho uma coluna para me incluir a imagem, eu vou ter que fazer isso. Então esse vai ser o nosso objetivo. Vou ter que alterar a estrutura dessa tabela, incluir um campo nela, depois implementar aqui um componente que vai usar o componente input file, vai exibir, vai enviar uma imagem e nós vamos exibir essa imagem ali no perfil do usuário. Então eu vou parar o meu projeto aqui, ó. Para mim não esquecer, aqui dentro da pasta www.root, eu vou incluir uma nova pasta que eu vou chamar Images. E dentro dessa pasta, eu vou incluir a imagem padrão. Quando eu não tiver nenhuma imagem, eu vou exibir essa imagem. Eu vou selecionar a opção Add Existing Item. Vou selecionar aqui imagens. Vou vir aqui, ó, nessa pasta Mangas, vou selecionar essa imagem, ó, sem foto JPG. Essa imagem aqui, que eu vou exibir quando o usuário não tiver uma imagem para exibir. Então agora, olha, eu vou selecionar aqui a classe Application User, que representa um usuário do Identity que herda de Identity User, e eu vou definir uma propriedade aqui, olha, que eu vou chamar de Profile Picture, que vai ser uma array de bytes, onde eu vou armazenar a imagem que vai ser enviada. Então eu vou ter que aplicar uma migration e incluir essa coluna aqui na tabela ASP.NET Users. E eu faço isso incluindo essa propriedade aqui nessa classe, que ela herda de Identity User. Então aqui, se eu quisesse incluir o nome ou outras propriedades, eu faria isso aqui. Então ó, eu vou salvar e agora eu vou vir aqui em Tools, vou abrir aqui, ó, Package Manager Console e vou aplicar uma migração. Add Migration, vou colocar Ajuste Application User. Então eu estou aplicando uma migração para incluir uma coluna no banco de dados. Então, ó, ele vai incluir, ó, Add Coluna Profile Picture. Lá na tabela ASP.NET User é um var binary com tamanho máximo. Então, ó, ele vai aplicar essa migração. Então eu posso dar o comando update database. Ele vai buildar e já aplicou o comando, tá vendo? Ó, então se eu vir aqui, ó, e mandar atualizar e mandar abrir essa tabela ASP.NET User, vou mandar ele editar, ó. Olha aqui, ó, a coluna Profile Picture. Vou mandar exibir aqui o design da tabela, ó. Olha aqui, ó, Profile Picture, tá vendo? Var binary, tamanho máximo. Eu deixei com a opção de ela ser null ou não, que eu posso ou não exibir a imagem do usuário, né? Eu posso cadastrar um usuário inicialmente e não incluir a sua imagem, por isso que eu deixei aqui como null. Então agora eu já tenho na tabela do Identity uma coluna onde eu posso armazenar a imagem. E como que eu vou fazer isso agora? Então eu vou ter que vir aqui, ó, eu vou recolher aqui, ó, eu vou ter que vir aqui na implementação do Identity, aqui em Pages Manage, eu tenho aqui, ó, dentro da pasta Manage, o componente Index Razor. É aqui que é tratado, ó, o perfil do usuário, tá vendo, ó? Então aqui eu vou ter que incluir agora, ó, além do telefone e do nome do usuário, o campo para imagem, então eu vou ter que incluir aqui, ó, propriedades para gerenciar a imagem, ó. Então aqui em Input Model eu vou incluir uma propriedade relacionada à propriedade Profile Picture. Então eu defini aqui uma propriedade, ó, Profile Picture, que representa os dados lá da minha tabela, que é a imagem que eu vou armazenar
na coluna Profile Picture. Aqui, olha, eu vou ter que definir também uma variável underline Profile Picture, é o nome que eu dei, que é uma array de bytes. E aqui na inicialização, onInitialize async, eu vou atribuir, olha, os dados obtidos do usuário relacionado com a imagem a essa variável, que é uma array de bytes. E a seguir, eu estou definindo que se Profile Picture for nulo, então underline Profile Picture será atribuído aqui, ó, à propriedade Profile Picture que eu defini aqui. Caso contrário, se input Profile Picture já tiver um valor não nulo, a atribuição não vai ser feita e input Profile Picture vai manter o seu valor atual. Então, com isso, eu estou gerenciando a imagem. Eu vou subir aqui, ó, no Edit Form, ó, que é o formulário que ele exibe. Eu vou incluir agora, logo abaixo aqui, ó, de Validation Summary, eu vou incluir aqui uma coluna onde eu vou definir um componente Upload Profile, vou chamar de Picture, que eu vou implementar a seguir. Esse componente, ele vai permitir selecionar uma imagem e armazenar na base de dados, que vai ser feita por esse código que nós definimos aqui, ó. Então, esse componente, eu vou criá-lo na mesma pasta, Manage aqui, ó. Vou vir em Project, Add New Item, vou selecionar aqui, ó, Razor Component, e vou dar o nome Upload Profile Picture. Upload Profile Picture. Então, eu vou copiar e colar o código desse componente, ó, e vou explicar o código aqui, ó. Então, aqui eu estou definindo os namespaces que eu vou usar, data onde eu tenho a definição, né, dos Application DebContext e Application User que eu vou usar. Estou usando aqui o Microsoft ASP.NET Core Identity, ó, Render Mode Interactive Server. A renderização vai ser feita no servidor. E aqui eu estou injetando um Service Provider. Esse serviço aqui ele vai ser usado para criar um escopo para processar o arquivo de imagem. Então aqui, ó, eu verifico se o usuário tem uma imagem. Se sim, ele vai exibir a imagem. Aqui ele está usando no formato base 64. Caso contrário, ele vai permitir eu selecionar a imagem usando o componente input file. Aqui, ó, para uma única imagem. E aqui eu tenho o código. Então aqui eu tenho aqui a definição do use, que representa o meu usuário. Aqui o authentication state representa o estado de autenticação, e load files vai tratar o arquivo selecionado. Ele vai copiar com a array de bytes, vai carregar a imagem no memory stream, vai atualizar o perfil do usuário no escopo atual, atribuindo a imagem à coluna Profile Picture lá da tabela ASP.NET User e atualizar a informação da tabela, salvando os dados e a imagem lá. Então esse é o código do meu componente. Então vamos verificar aqui, só para ver se a gente informou tudo correto. Aqui em Index Razor, ele não está reconhecendo o componente. Eu vou selecionar o nome dele aqui. Vamos ver o nome que eu dei aqui. Eu dei um nome, vou renomeá-lo aqui, ó. Eu coloquei um I maiúsculo. Pronto. Deixa eu salvar tudo, fechar tudo, né? Deixa eu abrir novamente aqui, ó. Index.razor. Ó, agora sim, ele reconheceu o componente. Então vamos dar um build aqui, ó, na nossa solution, ver se é um erro de sintaxe, né? Então, ó, tudo ok. Vamos executar e vamos ver o nosso componente aqui funcionando. Tá faltando algumas implementações, então eu vou fazer o login, ó, com Maria. Vou acionar o perfil dela. Olha aqui, ó. Meu componente escolher arquivo. Então aqui eu posso selecionar um arquivo. Tá faltando eu implementar a exibição da imagem aqui, né? Eu ainda não fiz isso. Então vamos fazer isso agora, porque aqui, ó, eu posso selecionar um arquivo de imagem, né, ó. Posso pegar qualquer imagem aqui, ó. Maria, vou pegar uma imagem de mulher aqui, ó. Essa aqui, ó. Então, se eu clicar em salvar, ó, ele atualizou. Se eu vim aqui na base de dados, ó, vou fechar tudo aqui. Vou mandar ele exibir os dados. Olha aqui, ó, a coluna Profile Picture. Contém dados binários, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha aqui, ó. Os dados da coluna. Então, eu já estou armazenando a imagem na coluna. Falta eu exibir a imagem, né? Então, eu vou parar o nosso projeto e vou retornar aqui, ó, ao arquivo index.razor, aqui, ó. Então, aqui, olha, para mim exibir essa imagem, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou definir aqui duas variáveis private. Essa image data URL é a imagem que eu vou exibir. Então, inicialmente, eu não vou ter imagem, né? Então, quando eu não tiver essa imagem, eu vou exibir a imagem que ele vai obter aqui, ó, da pasta images, essa imagem aqui, ó. Então, para fazer isso, eu vou vir aqui, ó, vou verificar se essa imagem aqui, ó,
se essa variável Profile Picture tem um valor diferente de null. Se tiver, significa que eu tenho uma imagem. Então ele vai converter a imagem para base 64, né? E vai me fornecer os dados prontos para mim exibir. Caso contrário, eu vou carregar essa imagem sem foto, usando aqui o método Load the Full Image, que eu vou implementar agora. Implementá-lo aqui embaixo, ó. Load the Full Image, eu vou passar o caminho da imagem, ele vai compor com wwroot, obtendo o diretório atual, e aí vai incluir a imagem, montando o caminho completo. E aí vai ler os bytes e retornar aqui, ó, uma rede de bytes que eu converto e exibo. Então a imagem tem que ser exibida aqui, né, ó. Vamos exibi-la aqui antes do button. Colocar aqui, ó, uma div usando a tag img, obtendo image data URL, que é a minha imagem, ó, que ele vai converter para a base 64 e disponibilizar para exibição. Então vamos executar e vamos ver isso funcionando na prática. Então todas essas alterações que eu estou fazendo aqui é apenas para mostrar que você pode alterar a implementação do Identity aqui. Vou fazer o login, olha. Vamos aqui no perfil, olha aqui, ó, a imagem que eu salvei. Então, ó, eu vou dar o logout e eu vou registrar um novo usuário. Eu vou colocar aqui, ó, marta@email.com. Colocar uma password, não sei, aqui 2023, não sei, 2023, vou confirmar. Vou fazer o login, a Marta, ó, loguei, vou no perfil dela, tá vendo, ó? Ela não tem uma imagem, ó, tá exibindo a imagem padrão. Vamos selecionar uma imagem aqui, ó. Vamos pegar uma imagem qualquer aqui. Eu não tenho uma imagem. Pegar essa imagem aqui mesmo, ó. Vamos salvar. E olha aqui, ó. Aqui ela não tem um telefone cadastrado. Vamos cadastrar um telefone. Vou colocar aqui 559874.0000. Vou salvar e olha aqui a imagem, ó, da Marta. Naturalmente aqui teria que ser uma imagem pertinente, mas o que importa é que a nossa implementação está funcionando e agora, olha, eu posso registrar um usuário e atribuir a ele uma imagem. E tudo isso está sendo gerenciado aqui, ó, pelo Identity. Eu vou abrir aqui, selecionar novamente a tabela ASP.NET User e agora eu tenho os dados da Maria e da Marta, olha, e as imagens, ó, em Profile Picture. Então era isso que eu queria mostrar essa semana. Você viu que é bem simples. Da mesma forma que eu fiz aqui, incluindo uma imagem, você pode incluir outros recursos aqui, alterando a implementação do Identity, que agora você tem aqui disponíveis os componentes que você pode ajustar às suas necessidades. Então, até a próxima semana, se Deus quiser.